Olá, meus amigos. Hoje eu lhes trago o PUB 211, sustentabilidade. Mas antes de começar, eu quero lembrar a vocês que preciso de colaborações para levar este projeto adiante. Se você quiser e puder ajudar, envie um e-mail para proumbem@gmail.com. Obrigado. Vamos ao PUB. Há uma flagrante impropriedade na qualificação de sustentável ao se referir a desenvolvimento. O mais correto seria dizer desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, porque, caso contrário, o que a expressão desenvolvimento sustentável significa é a sustentabilidade do desenvolvimento e não do meio ambiente. Mas, gramática à parte, vamos falar de uma coisa que tem estado fora das discussões sobre a sustentabilidade. No meu entender, sustentável é aquilo que se pode manter. O que eu pretendo com este PUB é colocar em discussão a sustentabilidade do Brasil. Todos sabem o que é nação. Nação é diferente de país. O país, requer uma base territorial. Mas não, nação é gente. Gente que se une com tradições e objetivos comuns. Só como exemplo, os judeus continuaram sendo uma nação, mesmo sem terra, até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU lhe assegurou um território. Somente então conseguiu voltar a ser um país, Israel, onde a nação judaica finalmente se instalou. Outro exemplo que eu posso citar são os curdos, que constituem uma nação e não têm território, estando hoje espalhados principalmente na Turquia, na Síria, no Iraque e no Irã. Os curdos têm como uma dos seus maiores objetivos a criação do Kurdistão, onde eles finalmente terão o seu país. No nosso caso, a nação brasileira habita o Brasil. Diferenciado nação e país, eu posso prosseguir. A nação brasileira está se suicidando, como estão todos os países europeus. A sustentabilidade da nação brasileira exige a capacidade de manter a si mesma, e não é isso que está acontecendo. Com taxa de natalidade de 1,7 filhos por mulher, cada geração é menor que a seguinte, e assim sucessivamente, até a morte. Eu compreendo perfeitamente que há que ser resolvido o problema das disparidades sociais e regionais, assim como compreendo também que o cobertor é curto. Temos de resgatar o desenvolvimento do Brasil e, para isso, temos de cortar as amarras que nos foram deixadas como herança pelos governos de esquerda. Nós temos que cuidar da ecologia, mas da forma correta, a milhas de distância da forma como tem sido conduzida nos tempos recentes, abandonando totalmente as ideias contidas na Agenda 2030 da ONU e partindo para o desenvolvimento natural, que brota da liberdade de empreender, tanto nas cidades como no campo. Temos de cuidar para que as nossas crianças e jovens aprendam as profissões para as quais são vocacionados. Eis que não há desenvolvimento sem educação, o que, aliás, nos faz muita falta hoje. A nação brasileira precisa ser sustentável, o que significa que tem de parar de cometer suicídio e equilibrar o número de jovens e velhos. Esse é o motivo dessa minha análise. Do jeito que está, com a expectativa de vida crescendo no mundo todo e inclusive no Brasil,
aliado ao fato de que as famílias ocidentais, a brasileira inclusive, não mais querem ter muitos filhos, a nossa sociedade brasileira será extinta. Outras sociedades virão nos suceder no mesmo território, seja por adotar práticas de reprodução diferentes das nossas, seja pela invasão pura e simples de povos de outras culturas. Eu repito, a nação brasileira precisa ser sustentável. Para isso, três coisas são fundamentais: ficar longe, muito longe da social-democracia, pelos motivos que eu vou abordar no próximo PUB. 2, aumentar a taxa de natalidade. E 3, impedir a todo custo a imigração muçulmana em massa, pois eles se reproduzem uma taxa de 8,1 filhos por mulher e engolirá o cristianismo sem gastar sequer uma bala. Vocês podem pensar que a limitação de filhos no Brasil está restrita aos estados mais ricos, longe, portanto, dos estados do Nordeste, em que, pensam, a maioria não usa pílula anticoncepcional e nem há restrições ao sexo. Lê do engano. O Brasil figura entre os países que apresenta queda acentuada da taxa de fecundidade. A taxa do país, de 1,7 filhos por mulher, está abaixo do nível de reposição populacional, que é de 2,1. Um relatório de situação da população mundial é realizada anualmente pela UNFPA, Fundo de Populações das Nações Unidas, agência da ONU exatamente para questões populacionais. O último relatório foi publicado em 2018, com dados de 2015. Uma diminuição do número de filhos foi observada em todas as regiões do país e todos os estratos sociais. A fecundidade do grupo populacional de menor renda, que corresponde aos 20% mais pobres, caiu 1 filho por mulher nos últimos 14 anos, entre 2001 e 2015. Isso é o que diz o relatório. Na faixa mais pobre e com menos escolaridade, a taxa de fecundidade caiu de 3,45 para 2,9 filhos por mulher. Na faixa com renda maior e maior escolaridade, a taxa de fecundidade também caiu, mas proporcionalmente bem menos, de 1,56 para 1,18. O Brasil como um todo teve queda de fecundidade acentuada e ainda está caindo. O levantamento mostra que existe uma tendência de convergência entre as taxas de fecundidade de todas as regiões do Brasil, embora as taxas da região norte ainda sejam elevadas em relação às demais. Mesmo assim, está bem próximo do nível de reposição populacional. A região norte apresenta uma taxa de 2,12, no sudeste, apenas 1,7. Mas um dado muito importante tem que ser considerado. Embora as taxas do norte e nordeste ainda sejam aceitáveis, há uma forte tendência de baixa identificada nos anos recentes. No norte e no nordeste, a taxa caiu mais aceleradamente. No Nordeste, passou de 2,68 em 2001 para 1,96 em 2015. E no Norte, caiu de 2,6 para 2,12.
O que os levantamentos mostram é que apenas uma região do Brasil, a norte, ainda apresentava em 2015 taxa de natalidade acima de dois filhos por mulher. Mas é preciso salientar que a densidade populacional também é muito pequena, indicando que, embora possa haver mais nortistas, seguramente há menos brasileiros. O Nordeste já estava, em 2015, abaixo de 2%, embora próximo ainda disso. O Bolsa Família, criado para ajudar os mais pobres e ajudar nas eleições da esquerda, beneficia os que têm mais filhos, o que incentiva as mulheres mais pobres a tê-los. Isso tem sido motivo de ataques por parte de muitos, mas é preciso ver se a esquerda não atirou no que viu e acertou no que não viu. Ter mais filhos é imperativo para o Brasil. Só como comentário, vejam que os países europeus, assustados agora com a baixa taxa de natalidade, estão dando um Bolsa Família para cada mulher que resolver ter mais filhos. E essa bolsa, sob a forma de redução de impostos familiares, é crescente na mesma medida em que a família cresce. Felizmente, nós ainda não entramos na taxa de irreversibilidade, que os entendidos dizem ser 1,4 filhos por mulher. Deixa eu contar uma coisa. Outro dia, eu estava jantando com uns amigos e um deles tocou nesse assunto, taxa de natalidade. E eu disse, naquele momento, que a gente precisava de aumentar a taxa de natalidade. Ele, uma pessoa bastante informada e inteligente, não concordou de início. Ele retrucou. Não, nós não podemos. Nós já temos muitos pobres. Temos apenas de manter estável a população que existe e melhorar a vida de todos. Eu sorri e perguntei: e como se faz para manter a nossa população estável? Ele sabia que eu estava colocando em xeque. Após alguns segundos, ele também sorriu e admitiu: é verdade, nós temos de aumentar a taxa de natalidade. É isso. Mas antes de terminar, eu quero lembrar: colabore com o projeto enviando um e-mail de adesão.